Bom, estudos para o INSS, estudos sobre a informática para o Calc, o LibreOffice, sabe? Então, vamos ler primeiro o resumo. O Calc é um software de planilha eletrônica do LibreOffice e o seu formato de arquivo padrão é o ODS, Open Document Spreadsheet. Spreadsheet é tipo a palavra em inglês para planilha, sabe? Quando criamos um novo arquivo no Calc, estamos criando uma pasta de trabalho. Dentro de cada pasta de trabalho estão as planilhas. Pelo padrão, cada novo arquivo é criado uma planilha gerada. Mesma coisa que Excel. Menus. Na verdade, basicamente, o conteúdo que eu tenho aqui é só de menus mesmo. Só que tem as imagens, entende? E, tipo, as questões mais irritantes de informática, de Word, Excel e Text, essas coisas de menu. Tipo, eles vão falar alguma coisa, você vai achar que ela tá no exibir, mas ela tá no inserir. Ou eles vão falar uma coisa que parece que é do formatar, só que ela tá no exibir, entende? Esse tipo de coisa estranha. Bom, daí primeiro, no resumo aqui só tem o básico de todos que tem nos trecos. Mas eu vou te mostrar depois as imagens, né? O menu arquivo contém comandos que se aplicam ao documento inteiro para como abrir, salvar e exportar como PDF. Tem muita questão sobre exportar com PDF. Editar, que contém comandos para editar o conteúdo do documento, como, por exemplo, desfazer, localizar e substituir, cortar e copiar e colar. Tem o exibir, que contém comandos para controlar a exibição de um documento, tais como zoom, inteiro e navegador. Inserir, que contém comandos para inserção de novos elementos no documento, como células, linhas, colunas, planilhas, gráficos. Formatar, contém comandos para formatar células selecionadas, objetos e o conteúdo das células do documento. Ferramentas, contém ferramentas como ortografia, atingir meta, rastrear erro e etc. Dados, contém comandos para editar os dados de uma planilha e é possível classificar, utilizar filtros, validar e etc. Janela, contém comandos para manipular e exibir janelas no documento. E ajuda, permite acessar o sistema de ajuda do LibreOffice. Bom, agora vamos lá ver os conteúdos. Isso. Apaga o trequinho. Conteúdo. Agradeço ao professor Ramon Amdernert por me dar, por disponibilizar, dar conteúdo pra gente ensinar, pra gente aprender. Eu aprender. Calc. O Calc é o software planilha eletrônica de LibreOffice. E o seu formato de arquivo padrão é o ODS. O Open Document Spreadsheet. Com o Calc é possível criar tabelas, criar uma lista de organizá-las de ordem alfabética e organizar informações a fazer análise. Em ordem alfabética, organizar informações e fazer análises com a ajuda de gráficos, entre outras coisas. Abrir o Calc, temos uma grande tabela onde as colunas são representadas por letras e as linhas por números. O encontro de uma coluna e uma linha forma uma célula. Dessa forma, cada célula tem um nome que corresponde à letra da coluna e o número da linha. Por exemplo, célula 1, exemplo, A e A1. Quando criamos um novo arquivo do cálculo no Calc, estamos criando... Eu vou falar cálculo mesmo. Quando criamos um novo arquivo no cálculo, estamos criando uma pasta de trabalho. Dentro de cada pasta de trabalho estão as planilhas. Por padrão, quando um trabalho, novo arquivo é criado, uma planilha é gerada. Aqui, olha aqui a setinha, criando a planilha. Veja com os detalhes que serão a interface de Calc de seus recursos. Daí os detalhes são esses aqui. Barra de ferramentas, barra de forma, barra de fórmulas, que é o mais usado, né? Barra de títulos, a barra de menus, que a gente leu, né? Aqui vai exibir, inserir, formatar ferramentas, dados, janela e ajuda. A barra de status aqui embaixo. Normalmente, quando fala de uma questão sobre a tela mesmo, é sobre o Writer, porque eles perguntam sobre tipo a edição, tipo aqui, onde está falando a letra, ou a fonte, ou se está centralizado, e o resto é botões. Um recente foi o botão de... Esse botão aqui, que é de abrir coisas. Bom, deixa eu ver aqui. Esse aqui... Olha aqui, recentemente eu errei uma questão que tinha esses botões aqui. Agora eu só não lembro se essa questão era do Writer ou do Calc. Mas saca só, deixa eu aumentar outra aqui.
Aumenta mais. Tá vendo essas duas coisas aqui? O ABC e o ABC com o trequinho embaixo? Normalmente tem questões disso. Normalmente elas são no Word, com o treco sobre o correção de palavras, certo? Ortográfica. Só que daí, normalmente eles só falam do botão para apertar e verificar, fazer a verificação ortográfica. Só que no Writer, no Calc também, né? Já que tá vendo que tem esse botão, eles fazem outra coisa. Eles perguntam desse botão aqui. E o que esse botão faz? Quando você clica nele, ele faz realce de palavras erradas. Sabe aquele trequinho normal do Word que quando você escreve, tipo, deixa eu ver. Amanhã. Tá vendo que tá faltando o H? Aqui. Daí ele faz lá e cria a letrinha aqui em cima, embaixo, o trequinho embaixo, sabe? Vermelho. É isso aqui. Se você clicar nisso aqui, esse botão, que faz a coisa lá automática no Word, a menos que você desligue, ativa isso aqui no Calc no Writer. Daí essa tesourinha, obviamente, é recortar. Vamos dar uma olhada nos botões aqui. Isso aqui é o treco de PDF, isso aqui é impressora, uma impressora com o treco de visão, tem o treco, a pastinha de abrir, né? O treco de visual, tá. A fonte, uns trequinhos para fazer nas letras. Eu não entendi direito no começo, mas olha, obviamente isso aqui é um negrito, a coisa que está curvada é o itálico, e a coisinha com a linha embaixo é o sublinhado, né? Daí aqui tem o pincel de formatação. Olha, tem. Essa aqui também já peguei bastante, caí bastante nessa aqui. Tá vendo esses dois ícones? Eles são copia e cola. Só que qual é o copia e qual é o cola, hein? Esse aqui é o copiar. Copia. Esse aqui. E esse aqui é o colar. Cola. Daí eles usam as questões pra te trocam os carinhos, tá? Próximo. Mais botões, deixa eu ver. Aqui a porcentagem. Que nem o Excel, aquelas coisinhas de como é que é o número escrito lá no treco. Essas setinhas com certeza são treco de tópicos. Aqui tem um planeta com uma página, deve ser o hiperlink. Mas é estranho porque o hiperlink normalmente é um planetazinha com uma corrente, né? Isso aqui deve ser o treco de alinhamento de parágrafo, né? Praticamente o vai para frente e para trás. Aqui tem um gráfico de pizza. Esse aqui, esse pincelzinho com quadrado, não sei o que faz. A estrelinha eu já vi em algum canto. Não sei o que é isso. Não sei o que era aquela boia. E assim acaba. Aqui embaixo tem o número de planilhas, padrão. Aqui tem o trequinho de ver os trecos. E sei lá. Bom, vamos continuar agora. Já cansei dessa coisa. Barra de títulos, exibe o nome do documento, do aplicativo, a barra de menu. E a barra de menu, daí tem uma explicação legalzinha de todos eles, né? Arquivo contém comandos que se aplicam a documento inteiro, como abrir, salvar, exportar, como e PDF. Daí a gente clica aqui no treco e aumenta o treco para aprender, né? Deixa eu colocar o treco aqui. Novo, essa página em branco aqui com um pontinho no treco. Vou abrir aquela pasta com papel dentro. Daí, lembre dos atalhos, né? Apesar de não cair muitos atalhos no Writer e no Calc, nas questões de Crowd e Calc, mas isso é ao contrário. Eu quero dizer que não caem muitos atalhos estranhos. Tá vendo aqui, ó? O Ctrl O é o mesmo que o Writer, entende? Ou seja, eles não colocam atalhos que são as mesmas coisas que o Word ou Excel, normalmente. Eles colocam atalhos que são próprios deles. E a maioria das vezes são as funções, sabe? E o mais que eu já vi foi o de função de correção ortográfica, que é o F7. Bom, e tem o F2 também, que é ativar a soma no Word. Bom, vamos lá. Ctrl O, documentos recentes, assistentes, é uma varinhazinha, modelos, fechar é um X, salvar e salvar como é um disquetezinho com um lapisinho, Ctrl S, Ctrl Shift S, salvar uma cópia, salvar tudo. Daí tem o exportar, que é um papelzinho com uma seta, exportar com PDF. Se perguntar onde é que tá, qual é o menu que está com PDF é o arquivo, né? Daí tem o enviar, tem propriedades que é aquela coisinha de manutenção com papel, certos digitais, utilizar o navegador da web, depois visualização de página, de impressão, claro. E aí o aplicativo, o atalho é Ctrl Shift O. Vamos dizer que é o Ctrl Shift. Eu vou mudar o meu olhar, o lugar que eu vou olhar. Que olhar
de visualizar, né? O imprimir é Ctrl P, Ctrl Print, uma impressorinha, configuração é o tequinho de manutenção de novo, com uma impressora ali atrás, e o sair tem uma porta com uma seta. Ctrl Q, Ctrl Kit, Kit em inglês, Q-I-T é igual a sair, Ctrl Kit. Tá, aprendemos o arquivo. Próxima pasta, editar. Contém comandos para editar o conteúdo do documento, como por exemplo, desfazer, localizar e substituir, cortar, copiar e colar. Se querem colocar algum conteúdo interessante, isso aqui devia ter os... É difícil aumentar isso aqui. Não sei por que não tá aumentando. Aumentou. Finalmente. Devia colocar as fórmulas, né? Bom, aqui a setinha para esquerda é o desfazer e todos os... Como é que se diz? Todos os atalhos usados, né? Ctrl Z desfazer, refazer é Ctrl Y. Basicamente só dá para fazer um Ctrl Y depois que você faz um Ctrl Z. O repetir, que é o símbolozinho de infinito com setinhas. Ou não é o símbolozinho de infinitas, mas é um loop aqui. Repetir, excluir planilhas é Ctrl Shift Y. Não sabia disso. Recortar é uma tesoura. Ctrl X, X também parece uma tesoura, né? Ctrl C de copiar, Ctrl Copy, Ctrl Colar, Ctrl V, colar. Eu não consigo pensar em nenhuma palavra. Eu não sei por que o V é o termo de colar, né? Colar especial é Ctrl Shift V. Selecionar tudo, aparece aqui um papelzinho, só que tá tudo azulzinho, ou seja, aquela coisa de selecionar, né? Ctrl A de Ctrl All é em inglês, é tudo. Alterações, comparar documento, localizar, Ctrl F. Eu já usei Ctrl F nisso aqui no Calc e foi muito estranho, não consegui usar de jeito. E olha aqui, ó, uma diferença, que eu já errei questão disso. Tá vendo? Eu tinha achado uma questão que tava perguntando sobre o localizar e substituir, sabe? Só que no Word e no Excel é Ctrl U. E eu achei que era Ctrl U e tinha essa opção lá nessa questão, então eu escolhi errado. Tá vendo aqui? É Ctrl H. Tem, na verdade, como eu disse antes, os atalhos que ficam usando nisso aqui, nas questões de Calc, Writer e Word, são os próprios do Calc Writer, do LibreOffice. Ou seja, muitas das questões vão ser sobre esse atalho aqui, o Ctrl H, que é diferente do outro. Bom, preencher, não tem nada. Backspace, excluir conteúdo. Normalmente excluir conteúdo é del, né? Interessante. É um xizinho, excluir células, Ctrl menos. Ctrl menos, não sabia que tinha isso, interessante. Planilha, excluir quebra de página e plugin, tem literalmente a imagem de um plugin. Sabe, isso aqui, essa tomada aqui, o nome em inglês de tomada é plugin. E in significa inserir tomada. Plugin. Mapa de imagem, tem um quadradinho com uma coisa atrás dele e objeto. Ok. Aprendemos sobre o editar. O próximo exibir. Contém comandos para controlar a exibição de documentos, tá como zoom, tela inteira e navegador. Clica no treco, olha que pequenininho, né? O exibir tem um normal, silenciar quebra, parte ferramentas, parte fórmulas, parte status de método de entrada, cabeçalho de linhas e cito colunas, realce de valor, olha um treco novo, Ctrl F8, fonte de dados, F4, olha esse aqui. Eu fiz questão, já caiu o F4 uma vez, perguntando o que era. E, claro, não tinha a menor ideia para o que era. O F4, quando você clica no F4, ele vai aparecer um menuzinho em cima, lá junto com os menus de fontes de dados. Eu não sabia a menor ideia do que era. No navegador, aqui a bussolinha, é o F5, a lateral, tela inteira, aparece o papelzinho aqui, tantas direções, o tela é Ctrl Shift J, Ctrl Shift joga tudo para fora. E o zoom, eu nunca vi cair o Ctrl Shift J, tela inteira, até. Mas quem sabe que é a questão disso. Próxima questão, que não é questão, né? Inserir. Contém comandos para inserção de novos elementos no documento, como células, linhas, colunas, planilhas e gráficos. Daí clica no traquítio, inserir. Que difícil aumentar isso aqui. Inserir, tem a quebra de página, células, ou seja, inserir células, criar mais células. Ctrl mais, você viu que é ao contrário de excluir células? E por que motivo excluir células estava lá no editar e não no inserir? Porque na verdade faz sentido, porque inserir com certeza é um treco de colocar coisas, ou seja, mais. Aumenta a quantidade de coisas que tem, né?
Faz mais sentido do que ter um treco de tirar coisas do inserir, né? Então, linhas, daí aqui tem uma setinha com uma linha, uma setinha com colunas e uma setinha com colunas. Planilha de arquivo, vincular, caráter especial, sei lá o que é isso aqui, marca de formatação, o hiperlink aqui é a correntezinha, o Ctrl+K é o mesmo, basicamente é o mesmo do Word, mesmo atalho do Word, função, Ctrl F2, o F2 ele faz isso automático quando abrir uma página, um menuzinho de cálculos no Word, eu não sabia que tinha que clicar Ctrl mais F2 no Calc, né? No cálculo, lista de funções, nomes, anotação, tem no Stick Note ali, Ctrl Alt C, figura, objeto, vídeo e áudio tem um track de filme, o V e o áudio, e quebra flutuante. Só para comentar, a maioria dessas coisas aqui são parecidas com as coisas que tem no Word, no Writer, tá? Formatar, contém comandos para formatar células, selecionar os objetos e conteúdo de células do documento. Coisas são, para formatação, Ctrl M, células, Ctrl 1, que estranho. Linha, coluna, planilha, mesclar células, página, intervalo de impressão, tem um caráter, tem um azinho ali atrás, caractere, parágrafo, tem umas linhazinhas com alguma coisa em cima. Deixa eu ver se eu aumento aqui a tela para ver o que é. Aqui, ó, são linhazinhas com aquele trequinho de consertar coisas. E o caractere também. Formatar, né? Alterar caixa, um círculozinho vermelho com o trequinho de consertar coisas, estilo de formatação, F11, autoformatar, é uma paginazinha com uma lupa, formatação funcional, âncora, alinhamento parece umas tabelinhas, dispor, inverter, agrupar figura, controle formulário. Ferramentas como ortografia, atingir meta, rastrear erro. Atingir meta? Que interessante. Eu não sei como é que usa um atingir meta, mas parece interessante. Ortografia, F7 aqui, ó, viu? F7. Idioma, detetive. Esse detetive já apareceu numa questão. Eu não tinha a menor ideia do que ela era. Sobre o que ela era. Daí pesquisar o que é o detetive do Word. Do Writer. Atingir meta, solver. Compartilhar documento, mesclar documento, proteger documento, conteúdo de célula, galeria, é um quadrinho, né? Macros. Gerenciar a extensão, filtro XML, opções de autocorreção, personalizar e opções. Dados, contém comandos para editar os dados de uma planilha e é possível classificar, utilizar filtros, validar e etc. Esse aqui não tem teclitas, mas vamos lá. Dados, definir intervalo, selecionar intervalo, atualizar intervalo, fluxo de dados, fonte XML, classificar, filtro, formulário, subtotais, validação, operações múltiplas, texto para colunas, consolidar, esquema, tabela dinâmica e estatística. Janela, contém os comandos para manipular e exibir janelas no documento. Aqui tem nova janela, fechar janela, dividir, congelar e sem título. Ajuda permite acessar sistema de ajuda do LibreOffice. Ou seja, aquele salva-vidinhas é uma ajuda do LibreOffice. Como todo trequinho, é o F1 que faz ajuda. Daí tem o que é isto, o tio, o ponto de interrogação, enviar minha opinião, informações de licença e verificar atualizações. As ferramentas é a ferramenta padrão. Barra de formatação é o tipo de barra T, ferramenta aí também é chamada de barra de ferramenta de formatação. Esse tipo de barra de ferramenta é sensível ao contexto. Significa que, dependendo da posição do cursor ou do que estiver selecionado, diferentes ferramentas são mostradas. Fecha como fica a barra de formatação quando uma célula está selecionada. Daí vira aquela coisinha de letras. Quando o gráfico é selecionado, fica assim. Invisível, tamanho centímetros, gráfico, Barra de fórmulas, usada para digitar ou editar o conteúdo de fórmula de uma célula. Barra de status, fornece interfaces, informações sobre essa planilha. Um jeito rápido de mudar alguns recursos, a maioria dos campos é semelhante aos outros programas. Tem planilha, quantidade de planilhas, padrão, modo de execução padrão, o 3 eu não sei o que é, o 4 é o seu alinhamento, o 5 eu acho que é o treco de não salvo, de clicar para salvar, tipo, ó, você não salvou ainda, então clica para salvar. O 6 não sei o que é, o 7 tem um soma, o 8 é o zoom e o 9 é a numeração do zoom. Olha, né, e tem aqui o conteúdo, né? Exibe o número de planilha atual e o total e o total de planilhas de documento ao dar um clique duplo nessa área, o navegador é aberto, onde é possível navegar pelo documento. Coluna A, linha 1, Exibe o estilo de página atual, clique 2, clicar 2 vezes nessa área é possível editar o estilo. Exibe o modo de inserção atual, é possível escolher entre o modo de inserção inserir e sobrescrever. Permite tirar o modo de seleção, é possível escolher entre 4 tipos de seleção, seleção padrão, estender seleção, adicionar seleção e seleção em bloco. Ou seja, aquele trequinho, aquelas coisinhas ali fazem bastante coisas diferentes, né? Se alterações em um documento ou um documento novos ainda não forem salvos, será exibido um asterisco. Mostra se um documento foi assinado digitalmente com um clique duplo, se possível ver o certificado. O usuário pode ver os seguintes ícones desta área. Um ícone que é tipo um selozinho,
Sabe aquelas imagens de selar carta com, com wax, com cera? Então, é isso aqui. Indica que a assinatura é válida, indica que a assinatura está correta, mas os certificados não puderam ser validados, e isso aqui que é uma assinatura inválida. Bom, 7. Por padrão, a soma das células selecionadas, o usuário pode alterar a função utilizada clicando com o botão direito do mouse e selecionando a função desejada. Soma. Interessante. Permitir alterar o zoom, exibe o zoom da página atual. Daí, finalmente, a parte mais importante, certo? As fórmulas. O cálculo trabalha de modo semelhante ao Excel no que se refere ao uso de fórmulas, ou seja, uma fórmula é iniciada pelo sinal de igual e seguida por uma sequência de valores de referência às células, operadores e funções. Igual, referência da célula, a 3, operador, multiplicador, constante 10, vezes 10 a 3 vezes 10. Você referenciar o intervalo entre duas células com dois pontos, B2 a C2, C4, a união entre várias células, B2, B4, C6, com ponto e vírgula, né? A exceção entre duas referências. Eu não sabia disso aqui, mas bom, aprendemos agora. Intervalo de interreferências. Trequinho de interrogação. Para fazer referência a uma interseção, calque utiliza o sinal de exclamação. Por exemplo, B2, C4, C3, C6 e retornará C3 e C4, interseção entre os dois intervalos no Excel. Isso é feito usando uma espaço entre branco e branco. No Excel, só utiliza um branco para fazer interseção. Que interessante, não sabia disso. Para fazer referência a uma célula que esteja em outra planilha, na mesma pasta de trabalho, tem que usar o nome da planilha com ponto final. Olha, ponto final. Célula, por exemplo, plan, ponto final, A1. Faz referência à célula A1 do planilha 2. Para fazer referência a uma célula que esteja em outra planilha, na mesma pasta de trabalho, digite o nome, mesmo repetindo, né? As fórmulas de cálculo, as referências a elas podem ser relativas ou absolutas. As referências relativas podem alterar quando você copia a fórmula para outra célula. As referências absolutas não se alteram quando você copia uma fórmula para outra célula. Daí, esse tipo de referência é indicado por o CS cifrão. Ou seja, a mesma referência absoluta é a mesma do Excel. Assim, é bom ficar atento ao CS cifrão, se ele aparecer. É ele que diz ao Excel quando uma referência é absoluta ou relativa. O Carp também vem com algumas funções pré-programadas, a maioria possui o mesmo nome que as funções do Excel. Vamos ver abaixo. Daí o C, se se tornar o valor de uma condição que você especificou, avalia ser avaliada como verdadeiro ou falso. O C, a sintaxe para escrever isso é C, teste lógico, valor verdadeiro, valor falso. Observação é possível utilizar uma função C dentro de outra. C, C, Soma, realizar a somatório. Do intervalo contido. Soma, contém números, número 1, número 2, número 10, ponto vírgula, são argumentos numéricos com os quais você deseja obter o somatório. Soma C é a função soma com um C. Ou seja, só soma se o teste lógico funcionar. Realiza uma somatória dos números contidos no intervalo informado desde que um critério especificado seja verdadeiro. Por exemplo, os primeiros valores de um intervalo desde que eles sejam maiores que 2. Utiliza a fórmula soma C de A1 a 7 se o critério for maior que 5. Intervalo, critério, intervalo de soma. Intervalo, critério, intervalo de soma. Intervalo, critério, intervalo de soma. O argumento intervalo, soma é opcional. Tá. Média, torna média. Lugarzinho, Os argumentos devem ser números ou deles devem ser nomes, matrizes ou referências que contenham números. Se uma matriz ou um argumento que de referência contiver texto, valores lógicos ou células vazias, esses valores serão ignorados. No entanto, células com valor zero serão incluídos. Continuum, a função continuum conta o número de células de um intervalo. O número de células em um intervalo que contém números. Conte valores, a função conte valores conta o número de células que contém qualquer tipo de informação. O conte vazio, a função conte vazio contém o número de células vazias. Conte C, conta o número de células dentro de um intervalo se tiver o critério. A sintaxe é conte intervalo, critério. Máximo, a função máxima retorna o valor máximo do intervalo passado, o mínimo, o valor mínimo do intervalo passado. A maioria das questões usa alguma dessas funções, principalmente a função C, soma e média. Bom, legal, né?